Irmãos, a paz do Senhor, quero começar aqui com essa palavra, de orientação, de reflexão, de conscientização para nós, nesse período de turbulência, de enfermidade, de peste, de guerra que estamos vivendo hoje no nosso mundo, no nosso planeta. Quero começar aqui com o Salmo 53, que diz assim, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade para você acompanhar. Diz assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E aqui quando o tolo fala que Deus não existe, ele inclui a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Ele inclui os profetas. Ele inclui tudo que está relacionado ao Evangelho. E aí você pode ter uma dimensão daquilo que nós queremos colocar para você hoje. Por quê? Nós, dentro das nossas fraquezas, dentro da nossa limitação, o ateu, por exemplo, ele não acredita em Deus. Se ele não acredita em Deus, ele também não crê na palavra de Deus. Agora nós, que dizemos que cremos em Deus, mas não cremos na palavra de Deus, logo caímos na mesma situação. Então o salmista diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem assim, não, isso aqui não se aplica, à igreja do Senhor Jesus. Então veja bem, quando nós dissemos que Deus não existe, logo estamos dizendo que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia não é correta. Então, o salmista está dizendo, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. No âmbito geral, o salmista está colocando aqui todos que cometem injustiça, tanto o tolo como o ímpio, como aqueles que conhecem a Deus e se desviam do caminho. No verso 2 ele está dizendo assim, Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, ou seja, olha entre nós para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, alguém que leu a palavra dele, que leu a constituição do seu reino, alguém que leu as leis do seu reino, alguém que observou a sua palavra e alguém que está cumprindo a sua palavra. Então Deus olha lá dos céus e procura entre nós alguém que esteja orando, jejuando, buscando, vigiando, consagrando e fazendo a vontade de Deus verdadeiramente. No verso 3 está dizendo assim, olha, todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Dentro desse contexto, desse texto, nós podemos extrair para nós exemplos de que muitas das vezes fazemos o bem, mas aqui o salmista está dizendo, todos se desviaram, igualmente se corromperam, e não há ninguém que faça o bem. Por quê? Muitos, ao fazer o bem, fazem por egoísmo. Muitos, ao fazer o bem, fazem pensando em si mesmos. Fazem com a intenção de se exaltar, se mostrar, de dizer para os outros assim, não, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa que doa, eu sou uma pessoa que compartilha. Muitos fazem, mas, como a Bíblia diz, a glória é para si mesmo e já ganhou o seu próprio galardão. O verso 4, ele diz assim, será que os malfeitores, ou seja, os ímpios, não aprendem? Aquelas pessoas, por exemplo, que zombam de Jesus, zombam do Evangelho, zombam da palavra, zombam do cristianismo, zomba daquilo que é de Deus, zomba das profecias,
zomba dos louvores, zomba do comportamento do cristão, zomba da honestidade, zomba da sinceridade, zomba do caráter, zomba da honestidade. Aqui o salmista está colocando, será que esses malfeitores eles não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clama a Deus. Ou seja, aquele velho ditado, né? O mundo é dos espertos. São pessoas que agem dessa maneira. E aqui o Senhor está dizendo, será que esses malfeitores não aprendem? Aí o verso 5 diz, olhem, estão tomados de pavor. Se você observar, nesse tempo em que nós estamos vivendo essa viralidade, essa epidemia, esse mal que está sobre a nossa nação, as pessoas que estão com mais pavor são aquelas que não estão alicerçadas na palavra de Deus. Aí você fala assim, mas como você tem certeza disso? Veja bem o texto, verso 5. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Então, as pessoas ficam apavoradas, com medo, desesperadas. Muitas das vezes, sabe por quê? Por culpa. Culpa de não ter sido mais santo, culpa de não ter sido mais honesto, culpa de não ter sido mais sincero, mais crente, mais consagrado, mais renovado. E a culpa, ela consome uma pessoa de uma tal forma que os ossos dessa pessoa se desfaz. Se você ler o Salmo 91, eu vou ler para você ver como isso se encaixa. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço, do caçador, ou seja, do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele cobrirá as suas penas e sob as suas águas encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, e nem a praga que assola o meio-dia. Para você ter um entendimento. Então aqui o verso 5, o salmista está dizendo, olha, estão tomados de pavor. Isso traz uma reflexão para nós. Não fique com medo, não. Fique calmo, entregue as suas vidas nas mãos do Senhor. Isso passa. Essa situação de praga, de peste, é permitida por Deus. Também tem um texto que eu gosto muito dele, e é uma advertência para os nossos dias, que é Lucas, capítulo 21, 9, 10, 11. Se você puder ler, também leia. Quando ouvides falar de guerra e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus, portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá muitos lugares enormes terremotos. O que mais? Epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Lucas capítulo 21, verso 9, 10, 11 e 12. Então, nós estamos observando que Deus ele age. Ele age e você vê um vírus que começou lá na China, em pouco tempo contaminou o mundo inteiro. O que nós devemos fazer? Nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós que já conhecemos o Evangelho, orar, vigiar,
confessar os nossos pecados, nos livrar da culpa que nos assola, do pavor que entra no nosso coração, do medo que atormenta a nossa alma. Livrar disso. Como? Orando, jejuando, confessando e se rendendo aos pés de Jesus. Então veja bem, o verso 6 para complementar. Se de Sião viesse a salvação. E veio, para Israel. Quando Deus restaurará o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Quando nós clamamos a Deus, quando nós nos voltamos para Deus, o socorro ele vem. E o próprio salmista, em outro momento, ele diz: olha, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde é que vem o socorro? Ele vem do Senhor. Ele vem do poder das suas mãos sobre as nossas vidas. Deus controla tudo, Deus cuida de tudo, Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Não fiquemos apavorados. Oremos ao Senhor para que o Senhor venha dar sabedoria, venha dar entendimento, conhecimento e paz no nosso coração para enfrentarmos esses dias. Continue orando na sua casa, continue fazendo o culto doméstico, continue louvando ao Senhor, continue sendo fiel ao Senhor. Se você está desviado, se você está falho com Deus, corrija a sua vida. Corrija a sua vida. Porque se você olhar para os homens, você não vai encontrar nas autoridades nenhum apoio, nenhuma solução, nenhuma proteção. Só Deus pode nos livrar dessas pestes, dessas pragas, dessas coisas que vêm durante o dia e durante a noite. Essa é uma palavra de advertência, é uma palavra de ânimo para você buscar mais o Senhor. É momento de nós orarmos cada dia mais, refletirmos sobre nossos atos, refletirmos sobre aquilo que falamos do nosso próximo, voltar um pouquinho na Constituição, na palavra de Deus e refletir: Senhor, onde é que eu estou errando? Como o salmista diz no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho correto, me guia pela direção certa. Faça isso. Faça isso. Faça compromissos com Deus de oração. Eu sugeri no grupo que você orasse 20 minutos. Faça isso. O que é 20 minutos? 20 minutos é o tempo que nós passamos no WhatsApp. 20 minutos é o tempo que nós passamos assistindo a alguma programação. 20 minutos é o tempo que nós passamos no telefone. 20 minutos para falar com Deus é muito pouco. Mas faça. Arrependa de alguma coisa que você fez. Arrependa. Coloque no seu coração: me perdoe por eu ter falado mal de alguém, por eu ter julgado alguém, por eu ter feito algum bem, mas com a intenção errada. Vamos nos posicionar para que o Senhor Jesus venha nesses momentos difíceis, nos abençoar e tirar o pavor do nosso coração. Amém.